Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Laís. Bom dia, Davi, não é? Que tá aí nos bastidores. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais um Fala Multi e hoje nós vamos estar dialogando um pouco sobre a síndrome do final de ano, tá? Que não é uma síndrome popularmente falando, que está no nosso DSM-5, né, nos nossos transtornos diagnósticos, mas é algo que nós observamos clinicamente que é muito recorrente nesse período. E aí, ao longo do nosso programa, a gente vai estar falando sobre isso, mas aproveitando, falar aqui com a nossa colega Laís, né, que veio hoje participar com a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Igor. Bom dia, Tati. Vamos fazer mais um programazinho e espero que possamos ajudar dessa forma, né, sobre a síndrome do final de ano, para a gente entender um pouco sobre isso. Então, o que é essa síndrome, Tati? Então, quando se fala sobre a síndrome do final de ano, igual algumas pessoas, elas tendem a ficar mais estressadas nesse final de ano, não é? Elas tendem a ficarem mais melancólicas, aquela sensação de mais depressivas, que geralmente não apresentam ao longo do ano. E aí, quando chega nesse período, justamente por ser um período, como você trouxe inicialmente, não é? Na apresentação, um período onde são fechamentos de ciclos, não é? Período, muitas vezes, nos quais você vai ali estar com no Natal, que estaria com entes queridos, e nós sabemos que nem todo mundo da família é aquela pessoa que você gostaria de estar, porque sempre existe aquela pessoa inconveniente, não é? E aí eu vou precisar viver com essa pessoa, e aí as pessoas já começam a se sentirem mais pressionadas em relação a estar convivendo com essas pessoas. Aquele primo chato, é isso? Aquele primo, aquela tia chata, não é? Quem não tem essa Cadê na a namoradinha, família? meu filho? Aquelas perguntas que ninguém quer responder. Isso, e aí as pessoas tendem a ficarem mais vulneráveis também. Essa época também, por ser uma época em que geralmente as famílias se reúnem, para algumas pessoas são mais difíceis, porque muitos perderam entes queridos, e aí vive-se essa questão dessa melancolia, não é? Essa tristeza, revivem muitas vezes esse luto também, por não estarem mais com aquelas pessoas, e principalmente porque sabem que essas pessoas não estarão mais presentes, não é? Em momentos que antes eram muito alegres, agora já não são tanto quanto era antes. Então, assim, de uma forma geral, a síndrome do final de ano não é uma síndrome, como eu falei inicialmente, que está clinicamente diagnosticada. É mais um viés desse movimento, não é? De fechamento de ciclo, e aí você entra muito na questão do estresse, porque também existe a questão financeira para alguns nesse final de ano, onde os custos são muito maiores, não é? Para algumas pessoas, e aí vem a questão de que eu não me organizei para isso, então é mais um movimento mesmo, desses excessos que aí acabam afetando psicologicamente a minha mente, e aí vai me deixando mais sufocado. Algumas pessoas se sentem muito sufocadas nesse período de final de ano. E aí eu já quero perguntar também aos nossos ouvintes, né? Quem está com a gente, quem se sente muitas vezes mais estressados nesse final de ano? Ô, Tati, Oi. você falou uma questão aqui que me deixou bem interessante. Porque, tipo assim, você falou que a gente não se prepara, né, para o final de ano, tanto emocionalmente como financeiramente. Aí eu me lembrei que quando chega no final de ano, para quem é pai, já sabe, né? Vem aí com farda de criança, material escolar novo, matrícula, IPVA, quem tem carro, IPTU, essas contas que chegam. Aí você fala sobre esse momento de reunião com a família, aí vem. Às vezes você quer dar um presente melhor, mas financeiramente não dá, e você diz, eu nem quero ir, já começa a estressar por aí, porque eu tenho que comprar presente, eu tenho que fazer isso, vai ter aquela pessoa chata, e aí já vai aumentando o estresse por antecipação, basicamente. Exatamente. Esse é um dos pontos e questões situacionais que acontecem nesse período de final de ano. Essa questão mesmo das confraternizações, não é? Existem muitas confraternizações que você precisa ir. Muita gente já não quer ir justamente porque muitas vezes não tem, de fato, o financeiro para poder arcar com aquele local. E aí, essa pessoa também é vista, muitas vezes, pelos colegas, como alguém que não quer participar. E aí começa a criar alguns conflitos, desculpa, um clima, né, digamos, entre aspas, organizacional, mais pesado, e às vezes a pessoa realmente não tem condição de participar, e as pessoas não conseguem entender, e aí entra aquele viés da empatia, do se colocar
no lugar do outro, de ter a percepção que cada um tem o seu movimento. Então, tudo isso leva a pessoa a se sentir, Igor, inclusive muitas vezes excluído, não é? Também. E aí todas essas sensações, né, negativas começam a surgir, desde pensamentos, não é? Aqueles pensamentos, quem já é ansioso começa a ter aqueles pensamentos mais acelerados. Para algumas pessoas a insônia vem como resposta, porque tem muita gente que se preocupa demais com o que o outro vai pensar, não é? Aquele medo do julgamento. Então, isso pesa bastante nesse período. Tati, o que fazer aqui? O Léo está comentando, falando aqui, oi lindezas, o que fazer para ter um final de ano mais feliz? Acima de tudo, vivenciar esse momento da melhor maneira possível, até mesmo para não ficar com mais lembranças ruins. Tem alguma estratégia, meninas? Um abraço carinhoso do Leandro Silva, ele que nos acompanha sempre pelo Radiosnet, ele está lá em Natal nos acompanhando, ele e a equipe dele do trabalho. Pode ir. Tá. Então, é Leandro, é? É, Leandro. Então, Leandro, obrigada pela sua pergunta, não é? Então, assim, pensar no que fazer, não é? Para que eu me sinta melhor no final de ano, eu não pensar em coisas ruins, em outras palavras, é o que ele está querendo. Primeiro, todas as vezes que nós não queremos pensar em coisas ruins, mas nós retroalimentamos esse pensamento. Ou seja, você tende a pensar mais sobre isso. Porque você tem aquele movimento de luta e fuga. E aí você quer fugir daquela situação, começa a negligenciar isso e o que acontece é que você piora os seus sintomas. Então, o segredo é aceite aquele pensamento. Aceite aquele movimento e questione-se, né? É o que nós fazemos o tempo todo em terapia. Quais são as possibilidades que eu não estou enxergando, não é? Nesse negativo. O que eu posso fazer de diferente para tornar esse meu final de ano melhor? Leandro Carnal até traz, né? Tem uma palestra dele que eu gosto bastante. Ele gosta muito do período natalino. E aí ele sempre traz nas palestras dele que algumas pessoas, nossa, seu Natal é tão lindo, é tão maravilhoso, né? Aí ele faz, mas eu planejo esse Natal desde o início do ano. Né? Como eu quero fazer? Então, é aquela questão do planejamento. Se eu quero, por exemplo, unir minha família, se eu quero ter uma ceia maravilhosa, então, assim, eu preciso pensar as possibilidades para que isso aconteça. E a ação, Igor, porque, mais uma vez, nós já falamos em outros programas aqui, sonho sem ação é igual a ilusão. E para algumas pessoas, uma ceia de Natal com a família toda juntas é um sonho. Não é? Porque para algumas pessoas isso é sucesso. Estar com pessoas queridas, não é? Vivenciar esse momento. Então, é olhar mais para você com um olhar de gentileza também. E o que é que eu posso fazer para melhorar o meu final de ano? Faz sentido? Aquela ideia de mudança de hábitos, né? A gente precisa estabelecer novos hábitos. Se a gente está observando que esse ano, que é uma das coisas que também causa estresse, esse ano não foi nada do que eu pensei, não foi nada do que eu separei, não aconteceu, não bati as minhas metas como eu tinha pensado. Isso também causa muito estresse. Então, é aquela coisa, se você está querendo que seja um ano diferente, que seja um final de ano diferente, algo do tipo, quem você precisa mudar primeiro? Quais são as atitudes que você precisa mudar primeiro? Fala muito sobre mim, fala mais de mim do que do outro, na verdade. Porque se eu quero que algo mude, eu preciso também mudar alguns hábitos que eu vejo que já não estão legais e que já não combinam, por exemplo, com a vida que eu quero levar. Então, eu preciso começar de mim para eu poder também juntar isso, por exemplo, um plano desse, um planejamento desse, junto com as outras pessoas da minha família, por exemplo. E uma mudança de hábito se eu sou aquela pessoa que deixo as coisas para a última hora, então necessariamente o que eu tinha planejado na minha cabeça e só estando na minha cabeça não vai funcionar naquele momento. Eu preciso trazer essa mudança de hábitos, fazer uma organização, um planejamento, conversar com as pessoas que podem ser envolvidas também nesse processo, para que a gente possa fazer essa mudança acontecer. Um ponto muito importante é a pressão que as pessoas vivem nesse final de ano. Sim. Laís trouxe o aspecto de metas e quantos dos nossos ouvintes no início do ano fizeram várias metas, vários objetivos. E aí eu pego para vocês agora, peguem aí sua canetinha, seu papel, porque quem acompanha o Fala Multi tem que estar com a canetinha e o papel na mão, né? Então, escreva aí quais foram as minhas metas que eu fiz no início do ano, para bater agora no final do ano. E aí, quando você olha muitas dessas metas, muitas pessoas não conseguiram
realizar, porque ficaram no meio do caminho. Porque acontece 1001 coisa, não é? E o importante é você lembrar que todo objetivo precisa ser reajustado. Não é? Todo planejamento que você faz tem reajuste. E aí você trabalhar a flexibilidade, não é? Nós percebemos que muita gente é inflexível, principalmente consigo mesmo. Quem, por exemplo, a gente trabalha muito com gestores também, não é? E aí, nesse final de ano, é aquela questão de bateu meta, não bateu meta, eu não fui bom o suficiente porque eu não consegui arcar com as metas, por exemplo, que eu tinha. Então, essa pressão, que a gente chama, é um processo de pressão mesmo que as pessoas vivenciam mais. E aí isso gera algumas crenças de fracasso, de que eu não sou bom o suficiente, não é? Autocrítica, né? Autocrítica. É como se pegasse um chicotezinho e ficasse se batendo o tempo todo. E aí a pergunta né? Exato. E aí a pergunta é, o que depende de mim nesse momento? Porque o ontem você tem, Igor? Não. O amanhã você tem? Só tenho agora. O que tu tem? Agora. Ou seja, é aquele treinozinho de mindfulness que a gente vem falando nos nossos programas. É o se colocar no momento presente. Então, é o stop, para, reflete, não é? Para vivenciar, a gente está falando nesse período de pressão do final de ano, mas isso acontece o ano todo. Ô, Tati e Laís, rapaz, a gente falou aqui muito, o pessoal está participando aqui, eu vou trazer as mensagens que também estão mandando para o meu WhatsApp, mas a gente, uma frase aqui que o Leandro falou foi vivenciar esses momentos da melhor maneira possível. Aí eu pego o seguinte, você está convivendo bem com as pessoas com que você ama? Você está dando atenção àquelas pessoas que você ama? Porque assim, você falou sobre essa pressão, né, que a gente se coloca em si, de dar o melhor no trabalho, de ser o melhor pai, de ser o melhor isso, aquilo, outro. Mas você está sendo melhor para si mesmo, né? Aproveitando aqueles momentos, que quando a gente chega nesse final de ano, faz aquela reflexão, né? Do que eu passei, com quem eu vivi. E muitas das vezes você passou um momento ali, tá aqui nessa sala, chamamos 4 pessoas, né? E daqui a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 1 hora, daqui a pouco tempo, o que é que vai acontecer, se amanhã a gente vai se ver ou não. E às vezes a gente deixa de aproveitar o momento do agora e só vai valorizar quando você não tem mais. Isso serve para emprego, isso serve para família, isso serve para pessoas, serve para tudo, na minha opinião. A gente viu aqui que a gente está muito sufocado em querer dar o melhor de si e vivenciar esse momento. O que é que a gente pode fazer, Tati? Uma ligação para aquele parente que você mora distante e você não tem condições de visitar agora, ajuda a manter esse ciclo, ajuda a fazer o que você falou aí do stop, esse stopzinho de parar para poder ligar para sua avó, uma tia, até aquela que faz inconvenientezinho, às vezes ela só quer uma atenção. Ela não é? É bem isso. É bem interessante, porque quando nós pensamos a possibilidade do que fazer, não é? Para lidar com o quê? Com esses sentimentos, não é? Com essa tristeza, para lidar com essa questão de estresse, com essa pressão, com essa ansiedade, não é? Igor falou que o final de ano é um momento em que a gente faz muitas reflexões. E é isso mesmo, a gente precisa parar para fazer reflexões, mas não só negativa. Sim. Puxar também para reflexões positivas, em vez de focar apenas nas metas, por exemplo, que não foram alcançadas. Não é? Refletir sobre as conquistas do ano. Igor, quantas conquistas você não teve no ano também? Não é? Muitas vezes nós tivemos muitos momentos difíceis, mas quantas conquistas não foram alcançadas? Então, se celebrar o sucesso, mesmo os pequenos, e aprender com os desafios. Nós trabalhamos em escolas e a gente conversa muito com os nossos alunos. A conquista você conseguiu passar no final, chegou o final de ano, entre os perrengues, você conseguiu passar, não é? Para alguns, por exemplo, a meta era passar, a gente trabalha com adolescentes, era passar no IF. Eu não consegui passar no IF, mas eu consegui passar no colégio, né, na escola que eu estudo. E isso já é um ponto positivo. Então, nós saímos desse ciclo vicioso do negativismo e irmos para um olhar mais funcional. Eu não gosto nem de usar muito a expressão positiva, porque positiva fica muito senso comum. Até já brinquei em outros programas. Imagina, Igor, você pulando da pedra da boca lá e dizer assim, eu vou pular daqui e não vou
morrer, qual é a probabilidade de 0 a 10 de você pular da pedra da boca e não morrer? De pular, de me jogar? Sim. Ah, eu pensei que tava Você- aquele negócio de descer. Não, Não, você- eu já tenho medo de altura, deixa eu quieto, menina. Mas aí, se você pular de lá, só por você pensar positivo que não vai morrer, você não vai morrer? Dizer assim, igual aquela história, eu vi uma pessoa dizendo assim, não é uma pessoa sozinha rezando no avião com ele caindo que vai salvar a alma de todos os passageiros. Exato, então mas tem a possibilidade que você falou, eu posso pular lá de rapel, não é? Eu posso usar De escalar, né, descendo, que você as você pula, escalas, se joga eu posso com aquela pular lá porta também ali. com paraquedas, tudo isso vai dar uma probabilidade de que eu não morra, sim ou não? Sim, Então, isso é funcional. é. Isso é funcional. Então, quando a gente pensa no funcional e no positivo, é diferente. Porque pensar positivo por pensar positivo não tem resultado nenhum. Agora tem que fazer algo que eu possa executar, vamos assim dizer. Exato. É a mesma coisa de eu dizer assim, Como eu Igor, pular. um exemplo, né? Pensem aí vocês que estão em casa. E eu falo assim, Igor, eu vou falar com ele que está aqui no estúdio, mas aí vocês pensam aí vocês em casa. Por favor, Igor, tenta tirar esse pedestal de onde tá. Só tenta. Eu sentado aqui? Tenta. Aconteceu o quê? Tenta. Tenta, tem que me mover. Tentou e fez o quê? Aconteceu o quê? Nada. Nada. Agora, se eu disser assim, Igor, por favor, tira esse pedestal e coloca aqui, por gentileza. Ah, tá. Entendi. Tira aí, por favor. Aqui, ó. O que aconteceu? Houve uma ação. Houve uma ação. É aquela frase que eu falei anteriormente. Sonho sem ação é igual a ilusão. Então, a gente precisa, por exemplo, se eu quero diminuir o meu estresse, por exemplo, quais são as ações que eu preciso fazer para diminuir esses estresses? Entendi. Talvez eu esteja sobrecarregado, eu preciso dar algumas doses de prazer no meu dia a dia. Como Não é? ter essa dose de prazer? Você precisa primeiro se autoconhecer. O que eu gosto? O que eu não gosto? O que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? Por exemplo, para algumas pessoas, para alguns homens, por exemplo, jogar aquele futebol, Sim. sair para conversar com um amigo, não é? Jogar um videogame? Jogar um videogame, não é? Para outras pessoas, para as mulheres, bater um papo com as amigas. Quem não Fazer gosta? as unhas. Fazer as unhas, exatamente. Cabelo, né? Fazer um skincare. Aquele bronze. Aquele bronze, não é? Aí o marido chega e diz, minha filha, olha, ele bota a toalha aqui, passa o bronzeador do que tá bom, né? Fazer uma caminhada, não é? Por exemplo, para algumas pessoas isso é prazeroso. Então, essas são as doses de prazer. Mas fazer isso com prazer nas coisas consciência. pequenas também, né, Tati? Exatamente. Encontrar o prazer. Porque você diz o seguinte, para muita gente caminhar é um sacrifício, mas para outras é algo maravilhoso. E tipo assim, para quem não consegue andar, olha só, caminhar é um sonho, né? E aí é interessante pensar isso, Igor, porque a gente trabalha nesse viés que a gente acabou de fazer, né? De ver a vida de uma forma mais positiva, mais funcional. Então, você trouxe essa expressão de tipo assim, você precisa caminhar. Aí você trouxe no automático, você não percebeu, você trouxe. Mas tem gente que não pode nem andar. E aí você percebe o negativismo? Não, mas eu entendi que você trouxe no olhar, não é? De tipo assim, mas tem pessoas que estão vivendo um momento muito difícil, por exemplo, e aí quando vê isso, sente isso como mais uma autocobrança. Tô entendendo. Entende? Para você entender como a nossa mente é complexa, como cada ser é único. Porque o que para umas pessoas é motivação, para outras é mais um processo que me autodestrói, me coloca mais para baixo. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, sobre esse autocuidado, sobre esse olhar para si mesmo, nós precisamos ter esse cuidado. Não é? Então, defina metas realistas. Por exemplo, tem pessoas que colocam meta que eu vou ganhar na Mega Sena. Mas, gente, isso depende de você apenas. Claro, jogar depende de você. E só ganha quem aposta, né? Exatamente. Mas aí, se você vai ganhar ou não, já é algo que está fora do seu controle. Então, esse movimento de controle também, Igor, ele está muito presente nesse final de ano. As pessoas... O que é que eu posso mudar ou não? O que é que eu posso mudar ou não? O que é que eu posso fazer ou não? O que é que está no meu controle e o que está fora dele, não é? O que é que não depende só de mim, né? Tati, vou te dizer, tem uma mensagem aqui, posso rapidinho aqui? Claro, com certeza.
Bom dia, Igor. Bom dia, meninas. Estava conversando com minha psicóloga, ó, que bom, faz terapia, de não ter conseguido bater minhas metas do ano passado, mas ter realizado coisas que nunca pensei. Nem sempre o que você planeja é o que vai te deixar completo. Gente, olha aqui, palmas para ela aqui. E é importante pensar também, a gente precisa lembrar o tempo todo, né, Laís, que nós somos humanos. Não é? Porque, assim, nós vivemos em um mundo atualmente muito automatizado. As pessoas estão vivendo muito no superficial, no automático, não é? Não é mais aquela ideia de olhar para dentro, né, Igor? E entender realmente o que faz sentido para mim. Ela falou sobre, às vezes, pensar que algo é tão bom e depois percebe que não é tão bom assim. Pensa sobre a sua vida no todo. Quanta coisa que você acreditava que era tão ruim e que não foi tão ruim assim. Quanta coisa que você pensava que era tão bom que também não foi tão bom assim. Então, a vida não é Morango. tudo ou nada, não é? Nem tudo na vida é 100% bom, nem 100% ruim. Entendi. O que é que eu estou deixando de fora? Consegue pensar sobre isso? Então, pegando o gancho da fala dela, vamos falar sobre definir metas. Mas façam metas realistas, não é? Ao planejar metas para o próximo ano, certifique-se, não é? De que sejam realistas e alcançáveis. Isso é um ponto muito importante. Isso pode ajudar a reduzir tanto essa pressão que você vai sentir geralmente no final do ano, quanto a sua própria ansiedade. Até porque nós vivemos hoje em um mundo ansioso, sim ou não, Laís? É isso mesmo. E a gente precisa entender que é bem essa ideia de reflexão. Tem muitas situações que a gente pode tirar das situações de vida mesmo, aí de um ano que se passou, como uma reflexão, como experiência, que nem sempre vai ser aquela experiência negativa. No momento até pode ser, para a gente entender como uma experiência negativa, mas o que é que eu posso tirar disso? O que é que eu aprendi com isso também? Para que eu possa levar para mim como uma experiência que vai me ajudar em outra situação, se acontecer parecida. É uma forma da gente também trazer as metas realistas através disso. Já tive isso como experiência, ou sei lá, passou alguma situação de algum colega que já posso levar como experiência para mim, que não necessariamente eu vá errar da mesma forma ou do mesmo jeito, ou vá cometer o mesmo erro. Essas experiências, por mais que a gente leia naquele momento que estão sendo negativas, elas podem voltar para mim de uma forma mais funcional, eu fazendo a reflexão delas e olhando para mim de uma forma mais realista, dentro da minha realidade. E aí, vamos falar, Igor, para os nossos ouvintes, planejamentos adequados, não é? Então, assim, faça um plano para o próximo ano, estabelecendo principalmente metas realistas. Pensa numa pizza. Se eu desse uma pizza para qualquer um de vocês que estão nos escutando, você conseguiria comer ela toda de uma vez? Qual o tamanho? A G, toda de uma vez no aspecto de colocar toda na boca e comer de uma vez. Não. Você precisaria dividir elas em quê? Em fatias. Em né? fatias. Pedaços. É isso que você precisa Você fazer. divide em fatias e ainda depois em pedaços, né? Que você vai cortar os pedaços da fatia. Então, façam isso também com as suas metas, divida-as em etapa, porque aí a probabilidade de você gerenciá-las melhor e conseguir alcançá-las aumenta em 90%. Então, assim, você tem que monitorar. Qual é um dos grandes problemas nossos? É que nós fazemos uma meta, colocamos ali, começamos a fazê-las nas primeiras semanas e aí depois abandonamos. Então, você precisa monitorar. É como se fosse um sistema de gestão, não é? Muitas vezes eu não preciso. Se eu tenho uma equipe grande, não necessariamente eu preciso estar dentro da equipe. Eu só preciso ter o sistema para me ir lá e monitorar e ver quem tá fazendo, quem não está fazendo, não é? É como se eu pegasse o meu celular e fosse olhar as câmeras, por exemplo, do lugar onde eu sou responsável e ver o que está acontecendo sem necessariamente precisar estar ali. Então, é fazer esse monitoramento. Isso precisa ser o hábito que Laís trouxe inicialmente. E nós sabemos que hábito é algo que é desenvolvido e também é desafiador. Tipo ir pra academia? Por exemplo. Ou até construir um simples diálogo com a minha família, que é uma das coisas que a gente observa que está muito em desconstrução, na verdade, né? E aí, uma das coisas que eu lembro agora de uma situação terapêutica mesmo, foi a gente construindo justamente novos hábitos em uma determinada paciente. E aí, a gente fez algumas perguntas e ela levou essas perguntas, de certa forma, para a família.
mas ela não entendeu como se fosse um diálogo. E depois a gente fez justamente essa reflexão sobre a situação e se perguntando em que momento também eu perguntei sobre o outro. Para entender e ter essas respostas também sobre mim. Isso vai muito de acordo, Laís, com o próprio cuidado com a saúde mental. Igor, ele já é mais acostumado nisso, mas eu sei que também é muito difícil. Nas práticas, por exemplo, de meditação, Sim. de yoga, né? São práticas que ajudam a relaxar, né? E aliviar tensões, e para quem não faz também é desafiador. Sim, e aí é um novo hábito. É um novo hábito. Mas é um hábito de qualidade de vida. Exatamente. Não é? O quanto que você muitas vezes diz, minha meta é ter qualidade de vida. E aí eu elenco lá 10 coisas para mim fazer. Tá errado. Elenca uma coisa. Porque, vamos lá, se você não consegue dar conta de uma... Você não vai conseguir dar conta de 10. Isso é uma meta, por exemplo, que a gente pensa uma meta não alcançável. Eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir bater e vou pensar que a responsabilidade é minha. Só que, na verdade, eu fiz essa meta de forma errônea. É aquele mundo ideal, sabe? Eu nunca faço nada. Por exemplo, eu nunca vou na academia, mas aí eu quero ir na academia e pegar 200 quilos. E não sentir dor nos primeiros dias, né? É possível? Eu acho que a academia a gente podia fazer uma coisa, gente. A gente não já tem que pagar a academia, não é obrigado a gente ter que frequentar também. A gente já paga, mas a gente pagar e ter que frequentar ainda sentir dor. Olha, é uma coisa muito boa. E o pior que eu acho assim, eu admiro demais quem gosta. Eu gostava muito, agora parei. Experiência própria. Mas pretendo voltar. Não tá nas minhas metas de 2024, mas também não vou colocá-las lá. Vou deixar acontecer. Como a menina disse aqui, é melhor se surpreender de ter feito do que colocar lá nas metas que eu não vou fazer. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, não é Com assim? metas? Nós precisamos ter nem é 8, nem é 80. É igual aquela música, né? A gente falava muito ontem, eu e Igor, sobre como a música, ela fala sobre a vida, né? E aí a música de Gabriela, né? Deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. E aí, assim, a gente não pode ser 8 ou 80. É claro que nós não podemos ser um robô, mas nem também... se cobrar demais. Nem se cobrar de menos. O equilíbrio é a palavra-chave dentro da situação, não é, gente? Pra tudo, É claro que a gente não tem controle sobre tudo, mas algumas coisas também que nós podemos gerenciar, que nós podemos lidar de forma que nos dê uma qualidade de vida melhor, nós também não podemos negligenciá-las. Então, é um olhar que a gente também não pode esquecer. Pegando esse gancho, eu só queria falar bem rapidinho, Igor, sobre o equilíbrio de trabalho e vida pessoal. O que eu percebo hoje, não é? Muita gente, ou elas entram em excesso, por exemplo. Eu costumo dizer que todo excesso esconde uma falta. É aquela frase clichê que as pessoas conhecem muito, mas que de fato tem um sentido. Muitas pessoas se colocam 100% no trabalho e esquecem que tem uma vida pessoal, que tem uma família, que tem relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais, que existe uma saúde física, uma saúde mental para trabalhar além do trabalho, não é? Então, você precisa, se possível, tentar encontrar um equilíbrio. Mais uma vez, a palavra equilíbrio entrando aqui. Entre a vida pessoal e entre a vida profissional. Isso vai ajudar você principalmente a lidar com essa exaustão e esse estresse que vão serem resposta a esse não equilíbrio ao longo do processo, tá? Então, você que está nos escutando, que tem aquele vício constante em trabalho, a vida, o seu trabalho precisa ser ponto para os seus objetivos, mas ele não é tudo. Ok. Tem mais uma pergunta, só mais essa aqui, já são 9h40. Eu quero agradecer a vocês, meninas, por tirarem o tempo de vocês, por estar aqui pra gente estar falando, né? Desde de antemão também convidar o pessoal em breve, janeiro, deixei para janeiro de 2024. Tem uma das metas aí que a gente que é começar o Café com Igor, que eu vou ter uns dias separados para falar sobre saúde. Como a gente tá aqui, um bate-papo, mas em um novo horário também, às 18 horas, para que a gente possa falar sobre diversos temas, falar sobre vida profissional, vida pessoal, aquelas pessoas que, né, chegaram lá, e a gente vai contar um pouco da trajetória da vida das pessoas, também de empresários daqui da nossa região, porque eu acredito, sabe, que todo mundo tem uma linda história para contar,
Deixa eu contar aqui uma coisa rapidinho sobre o que eu estava comentando ontem com os meus amigos. É que a gente, questão de você não dá nada por algo e se surpreende. Eu acompanho, quem sabe, eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, e ela também tem um podcast chamado Pod People. E aí eu sempre vejo ela falando a programação dela, e teve um rapazinho, um homem que é um ator, até postei esse vídeo nos meus stories esses dias. Ele falando sobre o tempo, né? Que a gente vive numa bola girando a não sei quantos quilômetros por hora e irradiada por outra bola que nos dá luz, calor, que dá o oxigênio e tal. E que um ponto bem importante que eu achei bonito, ele dizendo que a gente só tem, todo dia quando a gente acorda, a gente só tem 2 minutos de vida. Aí eu fiquei pensando, mas como assim 2 minutos? Porque quando você acorda, você tem que respirar, né? Então, se você não respirar dentro de 2 minutos, você morre. E aí, cada vez que a gente respira, a gente zera esse cronômetro. Aí eu fiquei imaginando... o tempo todo eu queria assistir aquela live, eu nunca assisti. Aí depois eu vi um corte desse, eu disse, agora eu quero assistir toda. Porque, tipo, esse cara aqui pra mim não tinha nada a oferecer. Ele disse uma coisa que é tão óbvia, mas que a gente não dá valor, não dá uma real importância. É um simples ato de respirar. Aí eu me lembrei das pessoas que não conseguem, que tem algum problema, que lutam. E esse simples ato que a gente já aprende, a gente já nasce com esse movimento, vamos dizer, quase que involuntário, né? Mas a gente Quase não, é involuntário, né? Que a gente, não, mas quase que a gente pode parar também, se a gente quiser. Então, assim, mas, entendeu? Então, um simples ato como esse nos renova cada vez que a gente respira. E tem uma coisa tão linda assim por trás disso, né? Que a gente só tem 2 minutos, mas a gente tá ali sempre lutando para viver. Eu achei muito interessante isso. Tanto que hoje tá nas minhas metas assistir essa live por completo. E a prática da gratidão, não é? Você falou isso, e a prática da gratidão é um método que nós usamos muito em terapia, mas pode ser usado por qualquer um que está nos escutando nesse momento, não é? Porque ela vai levar você a se colocar mais focado, principalmente nas coisas de funcionalidades ou de positividade para algumas pessoas, justamente para sair desse ciclo vicioso do negativismo que a gente vem falando, né? E isso vai levar a pessoa a se sentir um pouco mais grato, não é? Com a vida. Logo, essas sensações de positividade também vão ser mais recorrentes dentro do corpo dela. Inclusive, a neurociência traz muito isso. Você falou sobre o tempo e eu queria indicar um livro, né? Sim. O Essencialismo é um livro muito bom. O Essencialismo. O Essencialismo. Ele traz muito... É um livro curtinho, mas aí ele traz muito a ideia do gerenciamento de tempo, não é? Muitas coisas nas nossas metas que nós colocamos inicialmente... nós vamos incluindo outras, porque vai aparecendo várias outras propostas, várias outras coisas no meio do processo, e nós precisamos focar no gerenciamento de tempo, não é? Um exemplo, coisas que uma pessoa que está próxima a mim pode fazer que tem mais tempo, eu vou o quê? Eu vou direcionar para essa pessoa. Eu vou aprender a dizer não para aquela situação. Eu vou aprender a me posicionar. E isso vai me dar tempo para que eu foque geralmente no meu objetivo central. Porque no momento em que, por exemplo, eu vou desfocando, não é? Daquela minha meta e do meu objetivo, eu tendo a não conseguir alcançar o meu objetivo. Então, o Essencialismo, ele traz essa ideia mesmo de gerenciamento de tempo. É um livro que é muito bom, baratinho, você consegue aí comprar no Amazon Prime, consegue comprar, até para quem frequenta sebos da vida, né? Consegue comprar no preço bem acessível, ou para quem consegue ler também em PDF, também existe ele em PDF. Então, é um livro que você não pode deixar de ler em 2024. Sim. Deixa eu só agradecer aqui também a audiência das meninas que estão lá na cidade de Pedro Velho nos acompanhando. Um abraço para minha amiga Lucy Quentinhas. Daqui a pouco eu te retorno, tá? Que agora eu tô na entrevista. E aí, deixa eu só te fazer pegando um ponto aqui da sua fala, que eu achei super interessante, agora nesse final de ano, essa questão da gratidão. Pensamento positivo atrai coisas positivas, como também aquela pessoa,
ou não? Existe essa questão de energia, que a gente sempre fala muito dessa energia que nos emana aqui e tal, que aquela pessoa que pensa positiva, ela vai ter uma vida mais positiva também. Tipo, aquela pessoa que vive no negacionismo, como você falou, que, né, só pensa em desgraça. Existem algumas vertentes de pesquisas, não é? Por exemplo, na neurociência existem algumas pesquisas voltadas para questões positivistas e afins. Não é minha área, mas eu posso falar um pouco sobre o olhar da terapia cognitiva comportamental, que traz de que não é a situação que vai mudar, mas é como eu venho pensando sobre ela. Então, se eu venho pensando de forma positiva sobre algo que eu costumo trazer como funcional, eu tendo a ter respostas mais funcionais à situação, porque elas vão me levar a ter a consciência do que depende de mim e o que não depende. Quando eu entendo o que está no meu controle e o que está fora dele, eu tendo a ter uma qualidade de vida melhor, porque eu não vou estar gastando essa energia que você traz com o que não depende de mim. Então, isso me dá a condição de focar no que realmente está no meu controle. Agora, quando eu começo a pensar de forma negativista, acelerada e pessimista, consequentemente, as minhas respostas ao meu ambiente também vão serem respostas negativistas. Então, sem que eu perceba, eu estou respondendo às pessoas que estão próximas de mim ruim, má, não é? Eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo grosseira, ou até mesmo eu estou gerando em mim as sensações de irritabilidade, ou seja, o cortisol no meu corpo, ele vai ficar mais exacerbado. Logo, sim, eu também vou me sentir, entre aspas, pior do que se eu estivesse pensando de forma funcional. Então, isso responderia provavelmente a sua pergunta. É muita coisa, velho. É química, é física, também. É tanta coisa, não é só não é o meu horóscopo, não, que vai dizer. Não é só o signo, não é, na verdade. A prática de autocompaixão também ajuda muito nesse aspecto de ressignificar, de você conseguir ressignificar algumas situações. A autocompaixão, por exemplo, é quando a gente fala muito sobre empatia. Né, empatia do outro, de como eu estou olhando para o outro. Mas necessariamente como eu também tenho empatia por mim. E aí a gente fala da autocompaixão, que é necessariamente eu olhar para mim e entender também o que é que funciona, o que não funciona. E que se não funcionar, tá tudo bem, como é que eu posso ressignificar isso? Então, é olhar para mim e fazer essa prática de autocompaixão também. Tá tudo bem errar. E como é que eu posso fazer para melhorar, então? Só que essa prática de autocompaixão, não é? Ela é uma área muito nova, não é? Na verdade, ela tem sido estudada, não é? Há poucos tempos. É como a psicologia positiva, por exemplo. São áreas que não são conhecidas ainda, não é? Por muitos, porque são áreas que trabalham a prevenção, que trabalham as potencialidades, que trabalham, por exemplo, a questão desse olhar que Laís trouxe, não é? Sobre si mesmo. Aí a gente pensa aí também na comunicação não violenta, não é? Que é muito trabalhada dentro das relações. São temas muito novos dentro da psicologia que muitas vezes não são trazidos para a população, não é? Mas para quem já está meio que envolvido nisso. Agora, você me diz, eu vou dizer para o meu paciente, nós que somos psicólogos, nós estamos remando contra a maré o tempo todo. Eu costumo dizer, não é? Porque, por exemplo, nós estamos em um velório e aí as pessoas dizem assim, não chora, não sei o que e tal. E a gente vai lá e diz, não chore, você precisa chorar, esse é o seu momento, você precisa viver seu luto, deixa ele chorar. Então, assim, é um momento da pessoa realmente chorar. Aquele momento precisa ser vivido. É como você está dizendo, viveu agora, né? Viveu agora. E as pessoas ficam fugindo, ficam lutando contra isso. E por isso que adoecem. Entendi. Aquele luto não curado, né? Porque o luto, a gente já fez um vídeo aqui sobre o luto, não foi? E a gente notou que o luto não é só quando você perde alguém, a morte de alguém, a perda de um emprego, isso. Ele gera esse luto. E se você não viver esse agora, o seu passado vai ficar ali assombrando, é isso? Eu lembrei de uma paciente minha que ela não mora aqui, ela mora na Alemanha. É um atendimento que eu faço online. 2, né? E aí a minha paciente falava assim, Tatiane, eu tinha desistido de ir para psicólogo porque ela perdeu o marido, né, em um acidente. E aí, todas as psicólogas que ela ia, ela me trazendo na fala dela que ela queria que ela se relacionasse com outras pessoas. O que eu não acredito que a psicóloga disse geralmente isso. Mas quando você está em um momento vulnerável, você entende aquilo que você quer entender. E tá tudo bem. Eu fui acolher isso dela.
E aí, a gente conversando, aí a gente foi vivendo o processo terapêutico, aí dia desses, uma época dessa, ela falou, Tatiana, sabe o que eu entendi do nosso processo? Que eu ainda estou vivendo o luto. E quando ela chegou no processo para mim, ela já dizia que já tinha se curado disso, já tinha superado isso e tudo mais. E, na verdade, ela estava presa naquele movimento. Então, o processo terapêutico vai levar você a ter seus próprios insights. Não sou eu, Tatiana, como psicóloga, que vou te falar. Mas é claro que eu vou te nortear para você chegar ao que, para mim, está muito óbvio. Só que eu não posso falar, porque para cada pessoa só vai fazer sentido se ela sentir isso. Aí vai fazer sentido. Caso contrário, não. É como diz a história, Tati, muitas das vezes a gente sabe que está com problema e não quer buscar ajuda, fica no negacionismo, não, eu vou melhorar, eu vou superar, não, isso aqui amanhã passa, aí às vezes você vai, chega aquele amigo que também não entende, que amigo não é, olha gente, amigo tá ali para lhe apoiar, mas não é psicólogo, psicólogo estudou, para saber como fazer, né? Como se comportar, né, Tati? E eu vou falar uma coisa, tá? Muito importante. É muito confortável para mim estar como amiga. É ótimo, porque eu posso dizer o que eu quiser. Como psicóloga, não. Eu preciso ter todo um cuidado. Eu preciso trazer tudo embasado no que eu estudei. Então, isso dá muito trabalho, Sim. Não é? Tanto é que as pessoas dizem, você está avaliando o tempo todo? Não, gente. Quem avalia o tempo todo são estudantes iniciantes, não é? Que já se acham psicólogo ou amigos que se acham, leem uma reportagem ou outra e se sentem psicólogo. Psicólogo não está avaliando o tempo todo, porque avaliar dá muito trabalho. Não é? Dá muito trabalho, é muito cansativo. Então, assim, nós não vamos fazer isso, a não ser que seja muito necessário, tá? Então, isso é até algo para a gente desmistificar da nossa população. Então, assim, eu não tenho uma bola de cristal. Eu até brinquei com uma das minhas pacientes essa semana que eu vou comprar uma bola de cristal e mostrar para meus pacientes. Dizer, olha, eu não tenho uma bola de cristal se você não me disser o que você está sentindo. É claro que, dentro dos nossos pacientes, a gente já consegue trazer todo um olhar sobre ele, porque é a nossa prática, é todo dia fazendo isso, né, Laís? Não tem como, mas quando está sendo avaliado. Sim. Processos. Naquele momento profissional, né? Meninas, olha, 9h53, vamos ter que nos despedir, porque também tá vindo aí o padre Reginaldo Manzotti, o programa Experiência de Deus. E uma das coisas que eu adoro muito é que o padre Reginaldo, quando ele tem muito depoimento, eu acho que vocês devem ouvir, né? É um programa mais ouvido no mundo inteiro. E ele traz a sua fala quando ele identifica pessoas que estão com depressão e ele sempre fala da importância de buscar, de ter fé, mas também da fé, mas também de trazer de um acompanhamento profissional, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, que a gente sabe que isso é uma multidisciplinar, né? É um processo que a gente às vezes tem que procurar outros profissionais. Mas da importância, sabe? Eu digo muito sempre aos meus amigos que procurem fazer terapia. Até aqueles que você pensa que não precisa, vai fazer uma avaliação, vai dar uma consultinha com... Né? Usa a psicologia positiva, né? A autocompaixão para isso. Usa a autocompaixão e vai lá, faz uma... Não é obrigado, igual dentista. Eu não vou procurar um dentista só quando eu tiver com um buraco de cárie, tamanho do mundo, ter que arrancar um dente, uma dor de dente que meu queixo está inchado. Não, gente. Vamos usar também como prevenção. Né? A gente fala tanto de prevenção e a saúde mental é algo que precisa ser prevenido para que quando não chegue de uma hora dizer assim, surtou. Igor, eu queria ler, eu achei uma... na Corrida Humor, não é? Já que a gente está trazendo um pouco disso. Aí ontem eu vi no Instagram essa fala, eu queria trazer para a gente ir fechando aqui, que falava assim: procurei uma psicóloga para melhorar a minha saúde mental. Sim. Ela me indicou fazer exercícios físicos, não é? Para ajudar no controle da ansiedade. No primeiro dia de treino, eu descobri que minha saúde física é pior que a mental. Contratei, não é? Um personal e ele me indicou uma nutricionista. Até agora, eu tenho psicóloga, personal e nutricionista. Eu nunca imaginei que um dia iria cair num golpe de pirâmide como esse. Eu achei bem interessante, porque
quem conhece o trabalho da multidisciplinar, não é? Nós sabemos que a gente trabalha de forma multi mesmo. É bem isso, porque nós entendemos que nós somos o todo e não a parte. Então, eu sou mente, eu sou corpo, eu sou essa questão social, porque eu preciso ter esses momentos sociáveis, né? Eu preciso me reconectar, eu preciso me reconfortar com pessoas da minha confiança, seja amigos, familiares e afins. Então, gente, eu espero que esse diálogo sobre a síndrome de final de ano, que na verdade não é uma síndrome em si, mas é esse movimento, né, que é vivenciado no final de ano, é reflexivo, e esse nosso momento tenham ajudado vocês a pensar sobre a vida, tenham levado vocês a ter uma saúde mental melhor. Gratidão, Laís, por participar, Igor, por mais um programa, aos nossos ouvintes. Eu quero aproveitar e mandar um beijão pro meu avô e a minha avó hoje, tá? Lá no Jatobá, seu Dimas e Dona Irene, que estão escutando, que escutam direto, né, Igor? Você, eles adoram Obrigado. Tá, e é isso, Laís. Gratidão.